Fizemos os jogos aqui hoje, a final da Copa Paulista, né? Cheguei 10h30 na rádio. Aí fizemos o jogo. O São Bernardo foi campeão nos pênaltis. Sim. Aí depois teve o esporte de discussão, né? E aí eu fui pra casa pra almoçar. Fui tomar banho. Quando eu entrei no chuveiro, que eu saí, não levei 5 minutos também. Já 2-0, eu digo, não, é piada isso aí. Vai ser aquela brincadeira, pegadinha. E aí, na sequência, expulsão do Carelli. Falando do Flamengo também, né? Isso é fundamental pro Flamengo. Porque o que a gente viu do Flamengo hoje é, como o Nilson falou, o Bruno Henrique voltando a jogar e a ganhar confiança. O Gabigol voltando a jogar e ganhar confiança. Everton Ribeiro. Outra coisa que vale a pena a gente citar aqui. O Davi Luiz, todos os jogos que ele jogou, o Flamengo não levou gol. O Flamengo não levou gol. E ele lá do fundo, ele dá passe pra gol, cara. Ele dá cruzamento pra dentro da área. E tem uma coisa legal que eu conheço bem o Davi, a família. Ele queria jogar esse jogo. Ele queria contra o São Paulo. Porque, para quem não lembra, o Davi foi dispensado pelo São Paulo quando ele era das categorias de base. E aí ele vai pro Vitória e de lá ele desponta pro futebol. Não sabia dessa. Ele foi dispensado pelo São Paulo. Falaram que ele era pequeno, que não era um jogador para jogar como zagueiro. Tinha pouco cabelo. Então, ali ele não me falou, eu queria jogar esse jogo, mas você percebe que o jogo contra o São Paulo era um jogo especial para ele. Então, é um cara que eu acho que dá confiança para esse time do Flamengo. É uma pena o Rodrigo Caio ter se lesionado de novo. Porque seria a dupla de zaga ideal para uma final de Libertadores. Mas eu não acho que é uma lesão grave, não, hein? Mas será? Porque faltam 13 dias. Você não viu ele rindo no banco? Ele estava rindo, então quer dizer... Faltam 13 dias, se ele né, sentisse que fosse uma lesão grave... Ele estaria chorando. Ano passado, ele viu que já tá resolvido e falou, não vou arriscar muito aqui. Eu vi ele de boa. De repente, qualquer incômodozinho... Ele estava conversando com o jogador do lado no banco e dando risada. Então eu tenho uma sensação, por isso que eu vi. Pode ser que amanhã apareça lá uma contusão séria no exame que for feito, mas pelo que... O atleta sabe, né, quando a coisa é grave. Eu acho que ele não estaria tão tranquilo se fosse grave. Eu acho que o Flamengo vai entrar voando dia 27. Eu estou feliz de ver o Bruno Henrique voltar a jogar o que jogava, o Everton Ribeiro jogando uma barbaridade, o Gabigol voltando a ter confiança. É bem Andrés Pereira na posição dele. De bola na posição dele. Bola, qualidade pura. Eu quero propor aqui uma possibilidade. No dia 23 de novembro, né? 5 dias antes. É dia 27, afinal, né? Que dia hoje? 27. 27. Dia 23, na terça-feira, 23 de novembro, tem 2 partidas. Uma da rodada 35 e uma atrasada da rodada 2. Palmeiras e Galo, Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo. Enfim, vários dias antes ainda. Então, os elencos estão à disposição. Digamos que até essa data aí tem um tropeço do Galo, por exemplo, e o Flamengo ganha. E aí? Volta a disputar o brasileiro. Esse tropeço pode ser terça-feira. Esquece, agora blinda o time titular que vai jogar a final da Libertadores. Que o jogo do Palmeiras aí dessa terça aí é uma terça esse dia. Sim, era uma terça. Palmeiras joga com o Galo. Palmeiras e Galo. Se o Galo tropeçar, até o Palmeiras se ganhar do Galo pode ter chance. Ele tá a 10 pontos do Atlético. Então todo mundo vai com tudo pra dentro na rodada da terça-feira 23. Mas eu acho difícil. É isso que eu tô dizendo, não é o que vai acontecer. Eu acho que não vai perder o jogo desse final de semana. O Paranaense perdeu. Muito bem. Vai ter que ganhar o jogo do Atlético Mineiro. Porque o Atlético também está com pontos ali que pode entrar em zona de rebaixamento. Quem? O Paranaense? E ele pode ganhar o jogo do Atlético Mineiro em casa, terça-feira. Desta terça-feira, você diz agora? Deixa eu ver. O Atlético pode sofrer uma derrota terça. Então, se o Atlético Mineiro perder pro Furacão na terça, transmissão histórica da TV Jovem Pan, não? Não vai ter transmissão da TV Depois nós falamos sobre isso. Então, beleza. Atlético Paranaense e Galo no Paraná na terça-feira, 16. Se o Atlético Paranaense bate o Galo e o Flamengo, seu próximo confronto é... Pra não errar a data aqui. É com Corinthians, na quarta-feira, no Maracanã. A distância cairia para 5 pontos. E aí, galera, vamos focar aqui. Flamengo... O Atlético Mineiro tem uma gordura boa. Eu sempre falo, nunca teve tão próximo de ganhar um título brasileiro depois de 71, né? Depende só de si mesmo. Mas tem jogos difíceis ainda, como o Flamengo também tem. A tabela é mais difícil para o Atlético Mineiro do que para o Flamengo. Os jogos do Atlético são mais difíceis. Se você pegar os 7 jogos que faltam para o Atlético Mineiro, é muito mais complicado do que para o Flamengo. A última partida ele decide contra o Grêmio lá em Porto Alegre. A gente não sabe como é que esse Grêmio vai chegar até lá. Pega o Juventude na rodada 34 Palmeiras fora. Em Minas Gerais. Só que é um Palmeiras aqui em São Paulo, né, Vampeta? Palmeiras aqui, o Atlético Paranaense, todo mundo sabe que não é nada fácil ir lá. É muito difícil. Né? Então, quer dizer, tem o Bahia,
Todos tendo pelo que brigar, né? Todos tendo que... O Bahia... Porque a gente ficou muito focado no jogo da rodada final do Campeonato Brasileiro que terminou esse ano. Que foi Inter e Corinthians e São Paulo e Flamengo. Mas uma rodada antes, o Atlético Mineiro ganhou o jogo, o Atlético era líder do campeonato. O Internacional. O Internacional, no Brasileirão do ano passado. Né? Contra o Sport. Então, é isso que eu tô falando. Não, a rodada é o seguinte: o Inter vai no Maracanã e perde pro Flamengo. Só que nessa rodada, o Atlético Mineiro tá na frente, ele perde pro Bahia. No Mineirão, na antepenúltima rodada. O Atlético acabou 3 pontos atrás do Flamengo. Depois e perdeu esse jogo do Bahia. O Inter perdeu o campeonato. Ninguém lembra disso. O Inter não perdeu o campeonato naquele jogo contra o Corinthians. O Inter perdeu aquele campeonato no contra o Sport. Sport no Beira-Rio. No Sport, mas Aquele 2x1, né? Perdeu pro Sport do Beira-Rio. É, o 2x1, que tem aquela bola que sai, a bola que sai o por Atlético fora de do... São Paulo, ele tava na briga. Ele ganhou o jogo do Bahia, com o tropeço do Inter no Maracanã, ele assumiu a liderança do campeonato, faltando uma rodada. E ele vai e perde no Mineirão pro Bahia. É que o Atlético tá muito convincente, né? Tá nesse jogando campeonato. muito, É tá muito bem difícil, ele tá demais. muito regular. Mas realmente, são 8 pontos, faltando 7 jogos. Que dá pra tirar? Dá pra tirar. Agora, eu acho que o Flamengo vai focar na final da Libertadores. Você tá minha dúvida é mais essa, porque o Flamengo se tirar... não vai pro jogo contra o Também Grêmio com força total, dando tudo. Porque o principal jogo do ano pro Flamengo É a o final do dia da 27. Libertadores. É o do dia 27 da final da Libertadores. Partida única, tá crescendo, gente. Sim. O Galo, então- eu vi aqui os jogos em casa dele, são 3. Ele pega Juventude, Bragantino e Fluminense em casa. Se ele faz esses 9 pontos, ele teria que perder todas fora pra perder o campeonato. Juventude, Bragantino. E Fluminense. Lembrando que o são os 3 Bragantino- jogos em Moleiro, casa. nenhum jogo é moleiro. O Bragantino é um dos melhores visitantes desse Não, campeonato. bom, sim, bom visitante. Juventude luta pra não cair. Bragantino decide a Sul-Americana sábado. agora. Fluminense luta por uma vaga na pré-Libertadores. Todo mundo brigando por alguma coisa lógico. agora. É legal Por esse isso que eu formato falo, de quando- G9 quando- aí, que todo mundo tem Quando o alguma cara chance fala de... que tá tudo decidido, as últimas rodadas é que o bicho pega. Só que a gente fala assim, faltam 7 rodadas. 7 rodadas pra 1. Se for Atlético Mineiro, falta 4. Como assim? Como? Ah, se ele Pela ganhar as 4, ele é distância dele campeão. pros Ah, outros. sim, é isso. Faltam 4 vitórias pra encerrar o assunto. 4 né? rodadas. Verdade, se o Atlético ganha os próximos 4 jogos, já acaba o foi campeonato. isso. 5, pra ser matematicamente preciso, ganha os próximos 5 jogos, né? Se ganhar 4, ainda tem 9 pontos em disputa e o Atlético tá 8 à frente do Fla. É E isso a gente aí. dizia, né, que esse Atlético poderia sofrer a pressão, que é um time que tá muito pressionado, 50 anos sem o título. Sim. Só que, cara, quando todo mundo falava que ia sofrer a pressão, foi lá e ganhou de 3-0 do Corinthians. E não é fácil ganhar de 3-0 do Corinthians. Normalmente o Atlético não tem bons resultados contra o Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, dos 3 golaços do jogo de ontem, não todos do Corinthians, mas 3 pinturas que rolaram na vitória do Corinthians pra cima do Cuiabá. E se o assunto é pressão e o Grêmio? Eu tô cantando essa bola faz 2 rodadas. Eu acho que não é porque é gigante, Já era. Acabou, não tem como. Já Vai era. escapar como agora? Tomou pra não usar uma palavra pior aí, tomou um piaba. passeio Uma do piaba, América uma Mineiro. piaba. O Grêmio, desde o começo, eu acho que ele não saiu da zona de rebaixamento desde quando começou o campeonato, né? Desde a segunda rodada. Não, e agora ele olha pra cima e vê ainda na zona de rebaixamento 2 posições acima dele o Juventude, que tem 4 pontos a Bahia. mais e um jogo a menos